Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Não vou perguntar se vocês estão bem, porque provavelmente vocês não estão, porque o mercado está terrível, né? E eu já vou explicar para vocês. Mas antes eu tenho que falar aquela coisa clássica de sejam bem-vindos a mais um episódio do Trade Tranquilão e tudo mais, né? Mas vamos direto ao ponto, né? Que é o que vocês gostam, né? Que a gente vai direto ao ponto. E hoje a gente não vai falar de rentabilidade, a gente vai falar do fechamento do mês de março, que foi excelente, né? A gente fechou com 9,7% de rentabilidade em março. Isso não é fácil, tá? Isso é uma coisa muito difícil de fazer, mas nós conseguimos. A gente conseguiu bater aí o nosso pico de 16,7%, que também é uma coisa bem difícil de fazer, mas nós fizemos, porque aqui é trader tranquilão, então respeita a nossa tropa. E agora a gente está sofrendo um pouquinho da crise, né, no mercado. Porque aquilo que a gente achou que poderia atrapalhar nas operações começou a atrapalhar bastante, né, mas isso foi logo no finalzinho de março. Mas durante o mês de março, eu confesso, né, que foi um mês bem previsível, né, porque era um momento onde bancos centrais estavam tomando decisões para conter os impactos econômicos do novo surto viral, né? Então já estava muito previsível para onde que os investidores iriam, depois do pacote de estímulo dos Estados Unidos, né, que eles foram mais agressivos nisso daí, injetaram não sei quantos trilhões de dólares na economia, reduziu a taxa de juros a praticamente zero, disponibilizou linha de crédito para a família, para a empresa. Então a gente conseguiu ter uma previsibilidade de movimentos no mês de março. Houve uma grande demanda por dólar no mês de março, né? Lá para o finalzinho de março, a gente viu que o dólar começou a perder um pouco de força, né? Porque, enfim, os casos de surto viral começaram a aumentar lá, o número de óbitos também. Os investidores começaram a questionar se seria uma coisa permanente ou não, uma coisa eficaz, as medidas que o Fed tomou. Então a gente começou a ver o dólar tendo a sua desvalorização frente a algumas moedas, né? Só que eu, sinceramente, eu não acredito tanto que seja por conta dos óbitos do surto viral. Eu acredito que seja também porque o dólar acabou ficando muito caro e as pessoas que tinham dólar, eles acabaram buscando vender dólar para quem queria comprar por um preço mais barato e não sei o quê. Eu acho que foi mais esse processo do que apenas o caso isolado dos casos de surto viral nos Estados Unidos, tá? Porque ainda assim os Estados Unidos continua sendo, em todos os períodos de crise, uma economia de refúgio internacional, né? Mas ele acabou sim tendo 3, 4 dias seguidos de queda e por conta dessas coisas aí, tá? Então o mês de março, sinceramente, ele foi de certa forma previsível, né? Mas no finalzinho dele começou a ficar complicado. E foi no final do mês que a gente começou a ter aquelas perdas uma atrás da outra. A gente fechou vários dias, eu digo 2, 3 dias consecutivos, fechamos no negativo, né? E ontem, para piorar, aconteceu um erro grotesco, que eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas existe uma expressão chamada dedo gordo, trader dedo gordo, que é aquela pessoa que acaba errando o preenchimento de dados na hora de abrir uma operação. Então, acaba errando o alvo, o stop, o tamanho do lote, e quando isso acontece, existe uma grande variação na cotação dos preços. Isso quando é um trader institucional e tudo mais, que acaba influenciando aí nos movimentos de um ativo. Mas isso acontece também com traders como nós, pessoa física, que às vezes a gente acaba cometendo um equívoco na hora de abrir a operação. E foi o que aconteceu com a gente ontem. A gente acabou abrindo uma operação. A gente tinha visto uma venda curta no NZD-CHF, né, que a gente estava buscando umas correlações para ver se a gente conseguia negociar durante a sessão asiática e tudo mais, né? Só que o que aconteceu? Quando a gente abre a plataforma, né, aqui no XStation, o que acontece? Vocês estão vendo que aqui, ó, se vocês olharem aqui para cima, vocês vão ver que a gente está com um lote de 0,01, certo? Só que quando a gente abre um novo gráfico, o que mostra, o que acontece? Esse lote, ele acaba modificando, né, aqui para 0,50. E foi o que aconteceu ontem. Ontem a gente não se ligou, né, nesse pequeno detalhe. E aí, quando a gente abriu a ordem de compra no NZD-CHF, a gente pagou um spread violento.
e ainda a gente acabou fechando a operação no negativo, um negativo de $102, né? Então, por conta disso, a gente praticamente perdeu tudo que a gente conseguiu no mês passado, né? E ainda ficou no negativo. Só que aí a gente, por conta desse erro operacional, a gente teve que corrigir isso, a gente teve que depositar o valor perdido para voltar ao que estava antes, né? A gente estava aí com um lucrinho ainda de 6%, mas aí, por conta de alguns stops que a gente tomou, a gente acabou diminuindo um pouco o lucro que a gente tinha, né? Agora a gente está com 2, quase 3% de lucro. Então a gente acabou reduzindo de 9% para 3%. Por quê? Né? Deixa eu explicar para vocês. Como eu falei para vocês, a gente começou a sentir essa dificuldade do mercado, né? De ficar buscando operação. E a gente foi muito estopado nesse par aqui que eu acho que vocês estão familiarizados, né? Deixa eu colocar aqui do jeito que eu quero, que foi no GBP USD. A gente tomou, deixa eu fechar esse ativo aqui que não é da nossa conta, a gente tomou muito stop aqui no GBP USD. A gente tomou muito stop, né? Porque o GBP USD ele ficou não vai, não vai. A gente tinha feito uma operação, a gente tinha pegado essa queda aqui para vocês terem noção, tá? Tá vendo essa queda aqui, ó? A gente tinha pegado esta queda toda aqui, né? Só que, inclusive, a gente até publicou lá no grupo do Trader Tranquilão, a gente colocou que isso aqui poderia ser um sinal de reversão de tendência e tudo mais. Mas para vocês verem como o GBP/USD ele ficou doido, né? E por que a gente tomou tanto stop, vocês vão entender já o porquê. Vocês estão vendo que o GBP/USD aqui ele está em alta, certo? Ele estava em alta aqui, estava com movimento de alta. E aqui no final ele fez aqui, ó, uma bandeira. Né? Ele acabou fazendo uma bandeira aqui. E aí, para quem entende o básico de análise gráfica, sabe que na bandeira você tem que esperar o rompimento para fazer operação e tudo mais. Há aqueles que acabam fazendo operações dentro da bandeira, né? Comprando suporte, vendendo na resistência. Só que o que aconteceu? A gente preferiu esperar o rompimento da bandeira, porque aí a gente teria uma projeção de ganho muito maior. A gente poderia pegar tudo isso aqui, ó. A gente poderia pegar uma alta dessa no GBP/USD, né? Que é a projeção que se faz quando você usa a bandeira, né? Então, a gente acabou entrando nisso daqui, só que olha o que aconteceu, olha a bagunça que ficou depois. Né? Então, a gente tomou muito stop aqui no GBP USD, tá? E também a gente tomou alguns stops no Euro USD. E o Euro USD hoje ele está despencando horrores, né? Porque, como eu falei para vocês no último vídeo, desde a semana passada já tem aí uma coisa que deixaram os investidores desconfortados, que foi a decisão do BCE de falar para os bancos não pagarem mais dividendos, né? Então, a gente poderia estar no lucro ainda, né? Se a gente tivesse mantido a nossa operação aberta, né, aqui em cima, porque a gente chegou a abrir uma operação aqui. Tem um padrão de reversão aqui, que é um BB abandonado. Não significa que a gente não pode mais operar GBP/USD ou EUR/USD, porque eu acredito que ele vai buscar essa região aqui ainda, tá? Eu acredito que ele pode chegar aqui ainda, então acho que tem espaço para a gente aproveitar ainda, só que seria melhor se a gente estivesse aqui em cima, né? Só que não tem problema, a gente pode pegar ainda esse movimento de queda. Mas ainda assim a gente acabou tomando muito stop aqui no EUR/USD também, ele ficou não vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e isso acabou atrapalhando bastante. Aqui, por exemplo, a gente já pode fazer até uma operação, porque já foi rompido aqui esse... Agora, não sei se o lote vai suportar, né? Não, vai ficar muito caro pra gente. Não dá pra gente entrar aqui no gráfico de 4 horas, nem ferrando. No gráfico de 1 hora, é provável que dê, né? E aí a gente pode fazer uma venda aqui. Mas o EUR/USD também ficou um bom tempo nesse negócio de sobe, desce, não sai do lugar. E a gente acabou perdendo muito aí também, tá? E o acidente de ontem, né? Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. No dia 1º, a gente tomou alguns stops também. Só que o que doeu bastante foi aqui, ó. A gente tomou um prejuízo de $102,94 e a gente fechou o dia aí com $132,50 de negativo. Então foi um prejuízo que doeu. Como o Trader Tranquilo é um projeto de caráter educativo, o que vocês precisam entender é o seguinte. Isso aqui não é legal. Isso aqui, você não vai se sentir confortável com isso daqui.
Isso aqui não é nada agradável, não fique romantizando isso daqui, porque isso aqui, usando uma palavra um pouco mais forte, isso aqui é uma porcaria. Isso aqui vai te deixar irritado, isso aqui vai te deixar com vontade de fazer várias operações para tentar recuperar. É o que você vai sentir vontade. Mas é exatamente o que você não pode fazer. Tá? Você tem que ficar na tua, você tem que engolir o choro, entender que isso aconteceu. Existe até expressão no mercado para isso, que é trader dedo gordo. Isso aí acontece de vez em quando, né? E infelizmente aconteceu com a gente aqui no nosso projeto. Agora, é frustrante sim, e você vai sentir angústia quando isso aqui acontecer, você vai se sentir péssimo, o pior trader do mundo quando isso aqui acontecer, principalmente se você tiver um histórico de rentabilidade ascendente, como a gente estava. A gente estava com 16,7% de lucro, 0,7%. E aí, de repente, acontece isso, uma operação varre tudo que você lucrou e ainda assim te deixou no negativo. Isso aqui é horrível, né? E a única coisa que você tem que fazer aqui é entender uma coisa. Não tente se vingar do mercado. Você vai suar frio, você vai ficar irritado, você vai sentir várias coisas. Mas a única coisa que você tem que fazer aqui é entender que isso aqui pode acontecer. Se você puder repor o capital que você perdeu por conta desse erro, faça isso. E não fique mal com isso, porque eu conheço muitos traders que fazem isso. O que acontece é que a maioria deles não falam para não manchar a imagem deles, né? Ah, eu sou um trader que perde, recupera o que eu perdi. Não. Mas a real mesmo é que isso acontece. Trader faz isso, investidor faz isso. Por que você acha que investidor tem caixa? Você acha que é só para comprar novas ações? Não, eles usam também para esses tipos de situações. Por que você acha que trader... alguns traders, na verdade, nem comentam isso, mas existem alguns que têm um valor em conta, só que quando acontece esse tipo de coisa, eles têm lá um valor em caixa para repor o que eles perderam. Né? Então, isso aqui é uma coisa que pode acontecer, infelizmente acontece, e aconteceu com a gente. Então, o que acontece? A gente decidiu colocar uma meta aqui. Tá? Qual que é a nossa meta agora? A nossa meta para o mês de abril é fechar aí em torno, uma rentabilidade em torno de 5% e 10%. Tá? E até o final desse projeto a gente vai buscar aí fechar com uns 20%. Tá? A gente vai tentar fazer isso. Então a gente teria que fazer 10% esse mês e 10% no próximo mês. Só que como a gente fez 16% no mês passado, nada impede da gente fazer isso aqui de novo. Né? Eu acredito que essa estratégia que a gente está usando, ela consegue nos propor isso daí. Então a gente vai buscar fechar com uma rentabilidade aí de 5 a 10% esse mês. E também vamos colocar isso para o mês que vem. É melhor, de 5 a 10%. Então ou a gente fecha esse mês, a gente pode fechar esse mês com 5, o próximo mês com 5, e aí no total fica aí uns 10% nesses 2 meses. Né? Ou a gente pode tentar buscar 10% em cada um, o que não é fácil. É uma coisa bem difícil. A gente está colocando isso como meta, porque como a gente fez 16%, não tem necessidade de a gente ficar tanto tempo no mercado. Né? Principalmente porque o mercado está muito complicado, está muito embaraçoso de negociar, porque, olha só, gente, logo uma figura aqui, eu conversando com vocês, saem notícias, saem dados econômicos, mas as pessoas não sabem se olham. Como eu já comentei com vocês, as pessoas não sabem se olham dados econômicos, não sabem se olham notícias sobre o surto viral, não sabem. E isso fica difícil de negociar, isso é bem chato de negociar, na verdade, porque você fica sem rumo. Então, é bom que a gente defina essa meta para a gente não ficar muito exposto no mercado, entendendo? Então a gente vai buscar entre 5% e 10%, tanto em abril quanto em maio. Eu esqueci aqui o mês que vem. Então, entre abril e maio, a gente vai buscar essa rentabilidade, ficar entre 5% e 10%, ok? E é isso, né? Era isso que eu queria comentar com vocês. Bom, deixa eu dar um resumo do mercado. Parece que o Trump, hoje o mercado ele reagiu de uma forma, principalmente o petróleo, o WTI, reagiu de uma forma bem ascendente, explodiu hoje o preço no sentido comprador, porque o Trump falou que os árabes eles vão reduzir a produção de petróleo. Agora, eu não sei se isso se confirma, porque eu li uma notícia ontem de que os próprios árabes estavam falando que iriam produzir 12 milhões de barris de petróleo por dia. Eu não sei se isso aí já foi acordado, eu não sei se isso é uma ideia que o Trump está tendo e o mercado ficou otimista com isso, eu não sei.
Mas o motivo do WTI ter subido tanto assim é porque esse estresse causado entre Rússia e Arábia Saudita na questão de produção de petróleo deixou os investidores preocupados. Então, qualquer notícia que seja correlacionada à redução na produção de petróleo, o mercado vai reagir de forma eufórica, ok? E principalmente porque existe toda aquela questão de estoque de petróleo. Se você ficar vendo dados divulgados, onde economias importantes estão com estoque de petróleo alto, não é uma coisa muito boa, né? Porque significa que estão produzindo, mas não estão vendendo. Então, isso no sentido de, economicamente falando, não é muito uma coisa muito interessante, né? Você ficar produzindo para não vender. Qual que é a lógica disso? Então, qualquer notícia relacionada aí a petróleo, redução de produção, vai deixar o mercado eufórico, ok? Eu estou falando isso para as pessoas que negociam petróleo, tá? Se você negociar petróleo, saiba disso. A gente fez aqui uma operação no GBPUSD, uma operação simples, tá? A gente pode tomar stop aqui de novo, porque o GBPUSD está um saco de negociar, sinceramente, mas ele rompeu aqui, né, essa LTAzinha aqui, ele acabou rompendo. A gente está usando Fibonacci e também a projeção que a gente tem, né? E se vocês verem aqui, ó, a gente pega do início dela lá em cima, aqui, ó, pega do início e pega o candle responsável pelo rompimento tanto da LTA quanto desse suporte aqui. Então a gente fez a projeção aqui, o nosso alvo é nessa região aqui, ok? Então a gente está buscando, esperando que o mercado venha para cá. E também usando Fibonacci. Fibonacci é uma ferramenta incrível, se você não usa e começa a usar. Usando Fibonacci, a gente tem um alvo, tá? Ah, você está usando máxima e mínima? Olha, eu gosto de considerar máxima e mínima, não sei vocês, mas eu gosto, tá? Mas se vocês não quiserem usar máxima e mínima, usa o fechamento dos candles apenas. Então, vou usar até gráfico de linha aqui. Porque eu não sei qual que é o perfil de vocês, não sei se vocês gostam de olhar máxima, mínima. Eu gosto de olhar máxima e mínima, porque para mim faz parte do preço, faz parte de limites de negociação. Então, pelo Fibonacci também bate com a nossa projeção, então a gente vai colocar o alvo aí, né? Eu vou colocar até um pouquinho mais acima, porque eu já vi várias vezes o mercado chegar nessa região aqui, dar uma retraída, aí tem que pagar o spread antes da operação fechar, então eu vou colocar um pouquinho mais acima para ficar bonitinho aqui. Então a gente entrou aqui simplesmente por conta do rompimento, né? Do Fibonacci também, da projeção, da estratégia que a gente tem e também porque já fez o pullback aqui, ó. O mercado já fez um spinning top aqui. Tem um spinning top aqui e também tem um martelo aqui, ó, com um fechamento do candle posterior abaixo da mínima. Então a gente tem já os sinais de pullback, então é só esperar o mercado fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Ou estopar a gente ou chegar no nosso alvo. O SDIN a gente comprou porque o SDIN, embora no gráfico diário eu tenha uma visão mais vendedora para o SDIN, a gente não pode negar o fato que está muito difícil do dólar perder a região dos 107 iene, tá? Ele não perde essa região de jeito nenhum, ele está segurando demais aí. Então a gente não vai arriscar ficar operando contra, né? E hoje a gente teve esse candle aqui, ó, esse candle aqui fortíssimo, né? Ele rompeu aqui essa consolidação, a gente já fez a nossa projeção, a gente espera que o mercado busque aqui o nosso alvo em 108.377. Eu acredito que ele ainda pode chegar aqui, ó, um pouquinho mais acima, mas respeitando a nossa estratégia, vamos deixar o nosso alvo aqui para não ter dor de cabeça, certo? Deixa eu ajustar aqui, pronto. Vamos deixar aqui, a gente está buscando 5 dólares e 9 nessa operação e no GBPUSD a gente está buscando 7 dólares e 30 cents, ok? Áudio SD, eu não sei se vocês estão negociando áudio SD, mas eu sinceramente eu não estou gostando de áudio SD, eu estou achando muito bagunçado. A gente tem até uma oportunidade aqui, ó, porque ele já rompeu aqui esse último fundo.
né? Então o que a gente pode fazer aqui, ó, é fazer a nossa projeção, né? Pegar daqui. A gente estava com pensamento comprador no áudio SD, mas aí o mercado mudou de cenário, né? Então a gente já não está mais com esse pensamento. Então, áudio SD a gente pensa usando a nossa estratégia um alvo aqui, ó. Esse é o nosso alvo para o áudio SD, tá? Deixa eu colocar um número mais redondo aqui. Não. A gente está pensando aqui, 0,60 praticamente para o áudio SD, tá? A 0,60 já chegou. É, 59.600. É um alvo digno para o áudio SD, tá? Praticamente a tendência de alta aqui já foi rompida, né? Porque a gente tinha aqui uma tendência de alta. A gente tinha uma tendência de alta aqui, ok. Tinha uma rejeição, a gente teve uma rejeição horrível aqui, né? Os vendedores empurrando o preço aqui para baixo, ó, nessa região aqui. Então a gente já tem uma reversão de tendência praticamente, né? Tem um canalzinho aqui e tal. Então a gente pensa aí em áudio SD. Essa é a nossa filosofia, tá? Buscar aqui 0.59600. É um alvo que a gente pode até fazer essa operação agora, mas como o áudio SD, durante a sessão de Sydney, eu não sei se vocês olharam, mas o áudio SD praticamente ficou parado. Não fez nada. Então tá muito pouco volátil, não é interessante para fazer day trade. Eu estou fazendo a marcação porque é um ativo que faz parte do projeto, mas eu sinceramente não recomendo nem que vocês fiquem olhando muito o áudio SD. A não ser que seja para fazer operações um pouco mais longas, mas para fazer day trade, eu sinceramente estou achando o áudio SD horrível, horrível, horrível. Tá dentro de um canal aqui, né? Mas ainda assim eu reitero o que eu falei. Para operações de day trade, áudio SD tá horrível. Tá dentro desse canal aqui, né? Acredito que pode sim chegar aqui, inclusive pode ser até que tenha um rompimento aqui, ó. Possa ser que tenha um rompimento aqui. E eu acho que se eu usar a Fibonacci, isso aqui vai dar um 161. Eu acho. Vai dar 161 do Fibonacci, entendeu? Então eu acredito que ele pode chegar aqui, ó. E além de chegar no alvo, se ele seguir a nossa estratégia, ele pode romper esse canal aqui e buscar alvos um pouquinho mais ambiciosos aqui, tá, gente? Porque se a gente olhar no tempo gráfico de 4 horas, a gente tem um engolfo, um candle, um candle de continuação de baixa aqui, e é um candle bem relevante, tá? Vocês estão vendo aqui esse candle expressivo, né, de baixa. Então, acredito sim que o áudio SD pode chegar aqui facilmente em 59.600. Né? Se tiver um pouco de volatilidade durante a sessão de Sydney, né? Por favor, sessão de Sydney, vamos fazer alguma coisa aí para esse preço se mexer. Mas seguindo a projeção é isso, gente. Não tem segredo, a estratégia é simples. O alvo é esse. A gente poderia até entrar aqui, mas o problema é que eu acho que vai ficar caro para a gente. Vai ficar caro, vai ficar carinho. Um alvo aqui de buscando $8, né? Mas, ó, gente, tá interessante aqui o cenário, hein? Deixa eu ver aqui se dá pra gente fazer a operação. Eu não sei, sinceramente, a gente já tem duas operações abertas com dólar, né? Se a gente fizer mais uma, a gente vai ficar um pouco exposto, mas está muito bem encaminhado aqui e está tentador. Deixa eu ver se eu consigo colocar o stop. Ah, não vai dar não, porque o stop que eu queria colocar, ele teria que ficar aqui, ó. Stop bom seria aqui. Mas como dá $9 e alguns quebrado, quase 10, então a gente não vai entrar. Mas fique aí para vocês aí, ó. Áudio SD para quem quiser. Porque eu sei que no final das contas vocês acabam vendo isso daqui
como recomendação, como sinal, como não sei o quê, mesmo que eu fale para vocês que isso aqui não é um projeto de sinais, mas eu sei que algumas pessoas acabam olhando. Fiquem de olho aí no Audi SD, que eu acredito que ele pode chegar em 59.600. Se vocês tiverem uma gestão de risco para entrar nessa operação, eu acho que vale a pena sim, né? Porque, né, faltam alguns pips aqui para chegar no alvo. E como já teve um rompimento desse fundo aqui, ó, eu acho que é muito provável que ele chegue aqui nesse alvo. A gente poderia correr o risco aqui, né? Tá, realmente, eu estou aqui na dúvida. Mas eu vou acabar deixando só o GBP-USD mesmo e o USD-Yen. Chega de ficar muito exposto em dólar. Né? Mas enfim, é isso, gente. Eu não sei como é que vocês estão aí no mercado, mas eu espero que vocês estejam bem. A gente pode dizer que a gente ainda está bem, né? Porque a gente está com lucro ainda, mas o nosso lucro ele reduziu drasticamente, né? Por conta dessa dificuldade que está o mercado. Esse vírus maldito aí tá dando uma ofuscada nos dados econômicos. Então a gente fica meio confuso na hora de olhar. A gente não sabe se olha dado, a gente não sabe se olha notícias sobre vírus, a gente não sabe se olha notícias sobre petróleo. Inclusive o Trump ontem foi se reunir com as maiores produtoras de petróleo dos Estados Unidos, se juntou com CEOs das maiores empresas de lá para discutir a questão do setor que teve uma demanda bem diminuída por conta dessa questão da Rússia e da Arábia Saudita, né? Então a gente tem várias questões. Tem o surto viral, tem o petróleo, tem medidas econômicas, tem o payroll essa semana, inclusive. Eu acredito que é essa semana, que o payroll é toda primeira sexta-feira do mês, não é isso? E eu acredito que ele vai vir bem abaixo das expectativas do mercado, né? É por isso que a gente já está aproveitando para fazer operações no dólar agora, porque depois de amanhã não é mais interessante ficar pensando em especular em dólar, tá? Porque o mercado, eu acredito que o mercado ele vai ficar bem parado. Se tiver algum rompimento de resistência e suporte, eu acho que pode ter uma retração e tal, porque o mercado vai estar esperando o payroll, que eu acho que está muito previsível o resultado. Se vocês pegarem como base o relatório de pedidos de seguro-desemprego. Gente, foram 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego. É muita coisa. E o setor privado, no mês de março, já teve uma boa redução na questão de funcionários. Muitas empresas demitiram, né, até antes dessa paralisação por conta do surto viral. Então imagine agora, né? Só que um representante do Fed, um membro do Fed, acabou falando que o dado que vai ser divulgado não é ainda o dado que reflete a folha de pagamento após a quarentena, né? Então, o dado que vai sair essa semana, eu já acredito que vai sair ruim. Imagine o próximo dado que vai sair pior do que vai sair essa semana, né? Então, se vocês estiverem pensando em dólar, pensem agora em operar entre hoje e amanhã, principalmente day trade, porque sexta-feira eu acredito que o dólar ele vai dar uma desvalorizada por conta desse dado. É um palpite meu, usando como base seguro-desemprego e o relatório de empregos privados do mês passado, né? Então, é um palpite. Eu posso estar errado, mas pelo momento eu acho que é isso que vai ser divulgado. Então é isso. Eu vou deixar, como sempre, o link do nosso evento, que vai ser esse mês, inclusive, que a gente vai participar. Vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem, que é um evento que está sendo organizado pela corretora XTB, inclusive responsável por essa plataforma ótima, que é a XStation. Né? E se inscrevam porque é de graça, é só colocar o seu e-mail, telefone e ficar tudo certinho para que você acompanhe este evento que vai ser online, que vem bem a calhar, né? Porque agora a gente tem que ficar em casa, não tem que ficar saindo, então vocês vão poder ver do conforto da casa de vocês. Instagram, Facebook eu vou deixar aqui embaixo também. E curso, para você que é iniciante, é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, a gente tem curso, sabia? Então, vou deixar o link aqui na descrição. E se você não gostar, se você odiar o curso, boas notícias. Você pode pedir seu dinheiro de volta em 30 dias. Pois é, a gente é maravilhoso, eu sei, mas eu só estou te lembrando para você lembrar da nossa bondade. Porque não faz sentido, pensa comigo, você paga por uma coisa, não atende suas expectativas, aí a gente fica com o seu dinheiro. Qual que é a lógica disso? Nenhuma, né? Então, se você fizer e não gostar, a gente devolve. A gente não pergunta por quê, não sei o quê, não, a gente só devolve. Mas o histórico de pessoas que pediram dinheiro de volta é
quase zero, quase, eu não estou falando que nunca teve, mas é quase zero. Então, vale a pena pelo menos você ver o que é passado no curso lá no nosso site. Então, o link vai estar na descrição, beleza? Então, crianças, sobrevivam ao mercado. A gente não deveria estar operando, mas a gente é cabeça dura e a gente está operando, entendeu? Mesmo com esse período aí. O que a gente deveria fazer era ficar um pouco afastado, mas o mercado para day trade ele tá interessante. Então a gente está fazendo operações de day trade e a gente vai continuar fazendo até o mês que vem, ok? Então até o próximo vídeo. Lavem as mãos, espirrem com o antebraço e fui.